Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Hoje é segunda-feira, sexta-feira a gente tem aula também, e tanto hoje quanto sexta são aulas para eu tirar dúvida. Não tem nenhum conteúdo para apresentar, né? Mas para ver se vocês estão entendendo bem a matéria, se tem. A gente viu 11 aulas, né? Então, desde a aula 1 até a aula 11, a gente viu vários assuntos, ver se está tudo claro, porque depois, já segunda-feira que vem, é a prova de vocês, tá? Então, uma pergunta que foi feita aqui agora há pouco, né? É em relação a essa número 2 da lista 2, né, que é para tanto a número 2 quanto a número 4, né? Eu vou começar pela 2, depois eu vou para a 4. Dado um grafo não direcionado e conexo, prove que se todas as arestas do grafo são de pesos distintos, então G possui uma única árvore geradora mínima, tá? Então, eu estava começando a falar, né, e eu comecei a gravar, então vou retornar um pouco aqui. O que a questão pede é que é, a solução seja independente do algoritmo que você vai utilizar para determinar a minimum spanning tree, seja uma única árvore. Se é algoritmo de Kruskal, vai determinar essa árvore. Se é algoritmo de Prim, vai determinar essa mesma árvore. Se é algoritmo de Brovusca, por exemplo, tem outros algoritmos que a gente não falou na aula, mas é um outro algoritmo que existe também, vai ter como solução essa mesma árvore, tá? Então, quando são questões assim, né, você não tem que pensar em executar o algoritmo, porque não tem algoritmo para ser executado, né? É algo mais geral. Por ser algo mais geral, você também não pode apresentar um exemplo, né? Apresentar um exemplo e nesse exemplo meio que executar os dois algoritmos e o que vocês conhecem e neles você vê que vai dar a mesma solução. Também não pode ser assim. Então você tem que pensar em estratégias que garanta que qualquer que seja o grafo satisfazendo essa restrição, ou seja, com arestas com peso diferente, então a solução vai ser sempre a mesma, independente do algoritmo, né? Bom, para isso, vocês teriam que ter um conhecimento maior em técnicas de demonstração, coisas que nesse curso a gente falou um pouco por alto, mas não foi uma disciplina para ver esse assunto específico, tá? Técnicas de demonstração, a gente vê em disciplinas aí no YouTube mesmo, tem uma playlist minha de Fundamentos Matemáticos para a Computação, que lá tem aulas que ensinam técnicas de demonstração. Então, você tem que pensar, ou é por indução, ou é por contradição, ou é contrapositiva, ou é construtiva, enfim, você tem que tentar abordar, dentro dessas técnicas, qual é a melhor forma de tentar chegar nessa conclusão. Se você consegue demonstrar algo por uma técnica, não quer dizer que seja a única técnica que você vai conseguir demonstrar, tá? Uma ideia de pensar na demonstração desse exercício é a seguinte. Bom, eu coloquei aqui inicialmente um exemplo, mas é claro, não estou aqui provando nada, só estou aqui fazendo vocês pensarem mais, né? E o exemplo acaba sendo bom por isso, para vocês enxergarem melhor como é uma minimum spanning tree, né? Que é num caso em que nem está sendo cobrado. O que está sendo cobrado é quando as arestas têm peso diferente. Então, estou colocando aqui um exemplo contrário, né? Estou colocando um exemplo aqui em que tem arestas com peso iguais. E aí você consegue observar que, mesmo pensando num algoritmo que você já tenha estudado, as soluções podem ser diferentes? Vocês concordam com o que eu falei? E aí, retornando o que eu comentei, qual é o primeiro passo do algoritmo de Kruskal? É ordenar as arestas, tá? E voltando um pouquinho, abrindo parênteses rapidamente, para a prova de vocês, o que é necessário que vocês saibam é a execução dos algoritmos que foram explicados e das técnicas como elas são aplicadas, tá? Então, se for pedido algo, como é a estratégia gulosa para resolver esse problema? Então, você tem que lembrar como é a estratégia gulosa de modo genérico e conseguir aplicar nesse problema. Como é a relação de recorrência que resolve esse problema? Você tem que lembrar lá como é a técnica de quebrar em pedaços e meio que juntar, pensando numa divisão e conquista, por exemplo. Ou se for algo, como é uma solução por programação dinâmica? Você tem sempre que lembrar a essência do que é a programação dinâmica aí nesse caso, certo? Que é os subproblemas e essa hierarquia, aquela DAG, né, aquele tipo de grafo especial que você vai montar, meio que do subproblema menor até chegar no seu problema atual. Então, são coisas que você tem que aplicar.
tá? Como é uma matéria que exige eu posso cobrar inúmeras formas, tipo essa da lista, por exemplo, que é um pouco mais teórico, não é tão prático em executar algum algoritmo. Então essa parte teórica, um pouco mais de demonstrações, eu não vou cobrar tanto de vocês, até porque exigiria outras disciplinas aí, eventualmente, se vocês tivessem visto, tá? Mas não é por isso que vocês não é por isso que vocês não podem estudar ou querer entender ou deixar isso de lado, tá? É importante. Justamente quando você vai para esse lado teórico, é super importante que você tenha isso bem claro, porque você consegue entender bem como é a dificuldade do seu problema, tanto do seu problema quanto do porquê esse algoritmo existe para resolver o problema, tá? Então aqui, por exemplo, quando eu estou colocando arestas com pesos iguais, vocês conseguem observar que, mesmo pensando no Kruskal, as árvores podem eventualmente ser diferentes ou não? Vão ser sempre as mesmas árvores também? Entenderam minha pergunta? Eu acredito que possa ter ambos, Você tanto concorda, diferente então, que como eu iguais. posso gerar árvores que você vai ter pesos iguais, mas ainda assim as árvores são diferentes? Concordo. Sim. Aqui, por exemplo, eu vou pôr um exemplo que talvez isso fique até mais claro. Se for assim, você concorda que quando você, primeiro, pensando no Kruskal, você tem que fazer a primeira etapa. E aí eu retorno para falar, não esqueçam os algoritmos, tá? Então tem que estar afiado em relação a isso, tá? Então quando eu perguntar qual é a primeira etapa do algoritmo tal, tem que estar no sangue, tá? Porque as questões, é claro, vocês vão ter um dia para fazer, mas, né, a gente pode sempre, enfim, aumentar a quantidade ou aumentar a dificuldade, mas independente disso, tem que saber o básico, né, que é entender esses algoritmos bem, a execução deles, tá? Quanto ao lance do peso das arestas, sim, é qualquer um, né? Estou aqui colocando um exemplo só, mas o peso são números inteiros que geralmente a gente considera, né? Tá, mas voltando para cá. Então, pensando nessa ordenação, que é a primeira etapa do Kruskal, como é que ela pode ser? Pode ser uma ordenação que tenha vindo primeiro AB, né, que é essa aresta, depois BE, depois BC, depois AE, depois ED, depois ED. Concordam que isso é uma ordenação, é uma solução possível, no sentido das ordenações das arestas, mas que não é a única? Eu poderia primeiro ter começado pela aresta AE, certo? E depois só a B e as demais. Por quê? Essas quatro arestas aqui têm o mesmo peso, né? Então, depende da ordenação. Se na minha ordenação, primeiro vieram AB, depois BE, depois AB, BE, depois BC. Cadê BC? Tá, desculpa. AB, BE, BC. Concorda que AE não vai estar na solução? Se eu estou seguindo essa ordenação aqui, Sim, que senão vira um ciclo, né? pois é. Então, primeiramente, você vai começar da primeira aresta na sua solução. Então, você vai pegar essa. E, relembrando daquele procedimento lá de união e find, que o Fábio explicou para vocês, você vai verificar se essas duas vértices estão na mesma componente. Não sei o quão profundo ele foi, né? Até porque não é uma aula para falar de estrutura de dados. Mas o que a gente tem lá nos conjuntos disjuntos, você tem N conjuntos. Então, você tem um conjunto associado ao A, você tem um conjunto associado ao B, um conjunto associado ao C, um conjunto associado ao D, um conjunto associado ao E. É claro, de novo, estou aplicando isso no exemplo, mas a explicação é genérica, né? Você vai olhar a primeira aresta que você tem, tá? Essa primeira aresta tem dois extremos, são os vértices associados. Eles estão no mesmo conjunto? É isso que você tem que verificar a cada etapa. Se eles já estão no mesmo conjunto, implica que, se você adicionar a aresta entre eles, você vai estar gerando um ciclo. Pensando de modo mais genérico, é assim: você tem um conjunto, você tem vértices aqui, você tem vértices aqui, tá?
Aí você vai pegar uma aresta para tentar adicionar uma aresta. Quando você vai tentar adicionar uma aresta, o que você tem que olhar naquele find lá, aqui, por exemplo, tal é A, aqui, por exemplo, tal é. Se os dois já estão no mesmo conjunto, implica que tem um caminho já do A até o E. Ou seja, a adição da nova aresta vai gerar um ciclo. Então você não pode pegar vértices que estão no mesmo conjunto. Eles têm que necessariamente estarem em conjuntos diferentes. Por exemplo, aqui, A e B. No passo inicial desse algoritmo, você tem A num conjunto, você tem B no outro conjunto. São elementos em conjuntos diferentes. Então você vai saber, olha só, você pode colocar a aresta entre eles e não vai ter gerado nenhum ciclo. É assim que é o procedimento do Kruskal. Depois você vai olhar outra aresta, BE. BE. Pensando na BE, você vai ter que olhar o seguinte: se o conjunto que está o B é o mesmo conjunto que está o E. Quando você pega o A e junta com o B, você tem que esses dois elementos estão no mesmo conjunto. Basicamente é essa a ideia. Tá? E aí você tem que olhar se o conjunto que está o B é o mesmo conjunto que está o E. Você vai ver que não está. Então você pode juntar os dois. Então você pode adicionar essa aresta. Então você vai ter um conjunto agora em que tanto o A quanto o B quanto o E estão no mesmo conjunto. Depois você vai fazer a mesma coisa para o BC. Você vai poder adicionar essa aresta porque B está num conjunto, C está no outro conjunto. Então você pode juntar os dois elementos. Então você está montando um conjunto novo em que tem esses elementos aqui. Perdão. O D ainda não está aí dentro, certo? Depois você vai tentar colocar AE. Quando você for tentar colocar AE, o que você tem que verificar? O conjunto que o A está é diferente do conjunto que o E está? A resposta para isso é não, não é. Então você não pode adicionar essa aresta, porque já há um caminho do A para o E, porque eles estão no mesmo conjunto. Quando você tentar adicionar, você vai ter gerado no conjunto, então não pode. E aí, por isso que você vai ter que tentar a próxima, até terminar, até chegar aos N-1 arestas aí, tá? Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque veja que claramente o conjunto solução, ou seja, a árvore solução do algoritmo de Kruskal, quando você tem essas arestas com pesos iguais, pode eventualmente gerar árvores diferentes. Por quê? Porque eu tomei como primeira aresta A, B. Mas se eu tomasse uma ordem que a primeira aresta fosse AE, depois a primeira aresta, depois a segunda aresta fosse BE e depois a aresta fosse BC, agora a aresta AB que não estaria mais na solução. Então gerou uma outra árvore e as duas têm o mesmo custo, certo? Tanto a primeira árvore tem custo 2, 4, 6 mais 4, 10, quanto a outra árvore começasse por aqui também teria custo 10, certo? Tá. Eu estou falando no caso que não é o que a gente está falando na lista, né? Na lista a gente está falando do caso é quando todas as arestas têm pesos diferentes, certo? Como é que seria uma ideia de demonstração? Como eu estava falando, é ignorando qual é o algoritmo que você está considerando. Então, você não está nem com isso de olhar, ordenar uma aresta, ordenar as arestas. Por quê? Se você estivesse fazendo ordenação das arestas, então, primeiro, necessariamente, você pegaria a aresta de menor peso, independente do algoritmo, desde que fizesse a ordenação das arestas. E é uma única aresta que tem o menor peso dentre todas, porque todas as arestas têm peso diferente. Então, só tem uma aresta com menor peso. Se você pensasse nesse critério de ordenação de arestas, claramente só teria uma única árvore de solução. Por quê? Todas as arestas têm peso diferente. Se você ordenasse as arestas, você ia começar pela aresta de menor peso. E só tem uma. Então, qualquer algoritmo que tenha ordenação das arestas vai começar por ela. Depois, é a de segundo menor custo, que só tem uma também. Então, qualquer algoritmo só vai considerar essa. E assim por diante. Tá claro isso? Que se você estivesse adicionando uma informação de que a ordenação das arestas é necessária, então vai ter uma única árvore de solução. Mas não é o caso também. Na lista, a gente nem está falando de ordenação nas arestas. Tá?
Então, como é que você poderia pensar? Você poderia pensar algo meio que construtivo e guloso ao mesmo tempo. Em que, em que sentido isso? Olha só. Pensa que você tem duas árvores ótimas, tá? Duas árvores, elas dão o menor, suponha que isso seja possível, tá? Suponha que seja possível essas duas árvores ótimas, ou seja, se as duas árvores são ótimas, é porque as duas árvores têm o menor custo possível, tá? E são duas árvores aí diferentes, beleza? Então, se são duas árvores diferentes, é porque tem ao menos uma aresta em uma delas que não está na outra e vice-versa, tá? Então você tem uma árvore telinha, e aí não sei como é essa árvore telinha, e você tem uma árvore T. Também não sei como é essa árvore, tá? Mas o que eu sei é que necessariamente tem uma aresta aqui em telinha que aqui ela não está. Ela não pertence aqui, porque as duas árvores são diferentes. E da mesma forma, tem uma aresta aqui nessa árvore T que ela também não está nessa árvore telinha. Concordam com isso que eu falei? Estou Sim. entendendo o meu raciocínio? Uhum. Sim? Sim. Naira? Você que tinha perguntado isso? Está acompanhando o que eu estou falando? Sim. Tá. Eudax, você não está entendendo o que, Eudax? Ai, professor, acho que eu perdi alguma coisa aí, porque o senhor pode voltar só no início dos triângulos que você está fazendo aí? Eu estou considerando que tenham duas árvores distintas e ambas sejam ótimas. Ambas retornem a menor árvore possível, a árvore de menor custo possível, tá? E que satisfaça a restrição do problema, que são todas as arestas com custos diferentes. E eu estou dizendo, se as árvores são diferentes, tem necessariamente uma aresta em uma que não está na outra, e vice-versa, porque as árvores são diferentes. Ok, Entendeu? certo. Uhum. Tá? Ok, pode continuar. Tá bom. Então, bom, você sabe que tem isso. Tem essas arestas aí que dão justamente a distinção. Tá legal? Bom, eu não acabei de falar que as árvores têm custo igual, tanto o custo de T, ela vai ter igual o custo de telinha? Eu não estou falando que isso acontece, né? Mas além disso, eu não estou dizendo que todas as arestas têm custos diferentes. Não estou falando que tem custos diferentes, porque é a restrição do Aham, problema. sim, As arestas têm custos diferentes. Então, certo. vocês concordam que o custo de E' não pode ser igual ao custo de E? Porque E' é diferente de E, Certo. certo? Aham, Concordam que, sem perda de generalidade, eu posso considerar que o custo da aresta E' seja menor do que o custo da aresta E? Isso aqui é o que a gente chama de sem perda de generalidade. Por quê? Se por não quê? for, é o contrário, mas é equivalente. Você pode assumir que é essa, é a linha que tem menor custo do que é. Tô assumindo, então, no caso, né? Eu estou assumindo e eu estou correto nessa minha hipótese, porque eu sei que elas não podem ter o mesmo peso. E elas Certo. não são a mesma aresta. Por quê? É o que justamente faz dar a distinção das árvores. É ter ao menos essas duas arestas em que uma pertence a uma árvore e ela não pertence na outra árvore, e vice-versa. Na outra tem uma aresta que pertence lá e que não pertence nessa. Certo. Ok? Tá todo mundo Uhum. acompanhando? Tamo indo, tô indo. Sim?
Tá. Então, olha só, eu não tô aqui escrevendo, né, uma demonstração formal, eu teria que estar escrevendo isso tudo que eu estou falando. Eu estou Uhum. colocando essas letras aqui, vocês vão acompanhando o que eu estou falando, tá? Então, beleza. Essa é linha, eu estou considerando que ela tem um custo menor do que é. Tanto Certo. os extremos de E pode ser UV, U', V', e aqui pode ser UV. Não necessariamente são nos mesmos vértices. Aliás, eu sei que não são, porque a aresta é diferente. Então eu sei que nesses extremos de E', tem ao menos um cara que é diferente dos extremos de E, porque as arestas são diferentes. Então essa aresta E' não pode ser pelo mesmo par de extremos que são os pares de extremos da aresta E. Então tem ao menos um dos dois, pode ser que sejam ambos, não tem problema. Pode ser que seja assim, olha só. Tem U, tem V, e aqui é a aresta E. E pode ser que seja assim. U', V', e aqui a aresta E'. No grafo. Ou pode ser que esse U' seja igual a esse U, e na verdade a aresta venha daqui para cá. Ou o contrário, pode ser que seja a aresta U' vindo para V', sendo que V' é igual a V. Pode ser. Mas ocorre algo assim. Eu estou meio que separando os vértices do grafo, isso aqui é o grafo G, tá? Nessas duas partes. É difícil eu falar um pouco sobre isso, porque eu acho que vocês já ouviram o conceito de corte em grafos, né? Vocês já fizeram disciplina de teoria dos grafos? Não. Não, né? Então, para demonstrar isso, eu teria que falar conceitos de teoria dos grafos, e não é o caso aqui, tá? Mas o que importa é essa separação que eu faço no grafo, nessas duas partes, quando eu estou considerando ambas as arestas, porque eu sei que ambas as arestas têm no grafo. Na árvore, só estou usando uma das duas. Mas quando você considera uma estrutura que é as arestas das árvores, existe um único caminho que daqui vem até aqui. Considera uma das duas, porque são mínimas. Considera uma das duas que daqui venha para cá. São mínimas. Então, se eu adiciono essas duas arestas aqui, eu estou gerando um ciclo. Eu não posso gerar ciclo. Como o custo dessa aresta é menor do que o custo dessa outra aresta aqui, implica que, como eu estou gerando um ciclo pela adição dessa árvore daqui, além da aresta E que eu já tenho, a aresta E' que eu já tenho, a adição da aresta E, eu estou gerando um ciclo. Então você tem que tirar uma das duas arestas. Você vai tirar a que tem maior custo. Então, meio que você está montando uma árvore baseada numa outra árvore, sendo que você está melhorando o custo. Então, você está saindo de uma estrutura assim e chegando a uma estrutura assim. E implica que ambas não são mínimas. É a outra que é a mínima. Você está transformando uma na outra. É uma ideia meio que construtiva, sabe? O que eu estou fazendo aqui não é uma demonstração. Só estou falando um pouco da ideia, da essência de como funciona essa demonstração. Tá? Que basicamente é: considera que você tem duas árvores mínimas. Se são diferentes. Se são diferentes, tem essas arestas L e L' aí que elas são diferentes. Como os custos de todas as arestas são diferentes, eu sei que o custo de uma é maior que o custo da outra. Pega essa aresta E como sendo a de maior custo dentre E e L'. Considera a árvore T que tem essa aresta E. Adiciona nessa árvore T a aresta E'. Adiciona essa aresta na árvore T. T, com a adição da aresta E', gerou um ciclo. E gerou um ciclo, tem que tirar uma aresta da história para voltar a ser uma árvore. Qual é a aresta que você vai tirar? E' você não vai tirar.
Por quê? E' tem custo menor do que E. Então, você vai tirar uma que tem custo maior do que E'. Então, você está colocando E' na solução e tirando uma aresta que não está em T', mas que está em T. Então, você está saindo de uma árvore e está montando necessariamente uma outra com custo menor do que a sua árvore atual. Continuando esse processo de, ainda deu diferente, vê agora um outro par que dá essa diferença. E com essa substituição, você vai construtivamente chegar nessa árvore T'. O que vai implicar, você não tinha duas árvores de custo ótimo, você só tem uma, que é a própria T'. É seguindo essa ideia aí. Então, está errada essa suposição inicial. É algo construtivo que junta um pouco com algo contrapositivo, com algo com contradição. Que são assuntos que vocês não viram, né? Então, é seguindo essa abordagem. É claro, isso é uma questão de lista, que é uma questão de lista que eu passo para todas as minhas turmas, né? Então, são conhecimentos prévios que às vezes os alunos têm, às vezes não têm, enfim, mas é por aí. Tá legal? Beleza, Nário? Professor, Sim. aí tá, eu entendi que aí foi em relação a um problema, não foi um algoritmo, né? Uhum. E, e aí eu vi aqui que na V12 tem um que é em relação ao algoritmo, mas a ideia então é a mesma, é tentar procurar em alguma técnica aí de matemática provar Qual a que, questão? por exemplo, a 2C do problema do set cover, a A letra 1, né, no C, caso? não, A 1, né? 2C. Não, 7 cover é na É lista. porque eu tô da Avion, eu tava falando da Avion, mas pode ser daí, seria daí. Aí seria uns. Não, aí na verdade ele não fala sobre isso. Que na Avion ele tá falando assim: o algoritmo apresentado no item 2B, né, sempre retorna a solução ótima. Aí ele tá falando se em caso positivo, prove, caso negativo, dê um contra-exemplo. Uhum. Então, para mim, para chegar nessa prova, né, eu tenho que utilizar esses recursos matemáticos aí, né? Seria isso. Pois é, a parte de algoritmos gulosos foi o Fábio que deu para vocês, né? Lá, nos slides, tem alguns problemas que eu coloquei, que eu demonstrei, que eu apresento a demonstração lá. Então, claro, se a solução gulosa for sempre a melhor possível para esse problema set cover, você tem que tentar argumentar tal como eu fiz lá nos problemas que eu apresentei. Se não for, é dar um contra-exemplo, Entendi. tá? E sim, independente do algoritmo, mas aí é mais ou menos, porque aqui é um pouco diferente. Bom, como que é o guloso para o problema do set cover? Existe mais de uma estratégia gulosa? Você consegue pensar em mais de uma estratégia gulosa para esse problema? É diferente do problema da árvore geradora mínima. No problema da árvore geradora mínima, você tem vários pensamentos gulosos. Você tem esse pensamento de, ordena as arestas. E aí você começa por aí. Guloso nesse sentido. Ou você começa de um vértice. Começando de um vértice, olha quem é menor em volta dele. E aí você começa daí. Que é diferente. Ou do Brovusca, que é um pouco diferente ainda. O primeiro que eu falei guloso é o Kruskal. O segundo que eu acabei de falar é o Prim. E ainda tem outras estratégias gulosas. Então, são várias estratégias gulosas. Você provar que o guloso, para o mínimo spanning tree, sempre retorna, de fato, uma mínima spanning tree, uma demonstração para isso deveria olhar a propriedade do corte em grafos, que é até parecido com isso que eu estou argumentando aqui. A propriedade de corte. Mas para falar de propriedade de corte, vocês têm que entender o que é um corte. E aí eu teria que entrar em assuntos de teoria dos grafos. Tá? Indo para o set cover, bom, primeiro você tem que entender o que é o problema do set cover. Para depois, nesse problema, pensar, como seria uma estratégia gulosa aqui? Ok, cheguei numa estratégia gulosa, você teria que pensar, tem alguma outra estratégia gulosa que resolve esse problema? Eu consigo pensar alguma outra? Talvez não tenha, ou talvez tenha, enfim.
Mas aí, independente da estratégia que você vai tomar, tudo que for guloso, pelo menos algum dele tem que resolver. No sentido de, se eu quero provar que realmente sempre dá a solução ótima, vai ter um guloso que vai sempre dar a solução ótima. Claro, se for verdade. Então, como a gente faz assim, de modo geral? Aí vocês têm que retornar no exemplo que foi falado de schedule, de atribuição de atividades. Vocês lembram? Foi o primeiro exemplo da aula, eu acho que o Fábio deu para vocês. Você tem as atividades, você tem horário de começar, horário de concluir. Você tem os overlaps, você não quer ter overlap, você quer maximizar o número de atividades a serem realizadas, certo? Tem várias estratégias gulosas, mas uma delas dá sempre o ótimo, sempre resolve o problema, que é aquela que termina mais cedo, tá? Como é que é a demonstração daquilo? É você pensar não como o seu algoritmo guloso fez exatamente, mas como qualquer solução ótima tem que ser pensada. E você confirmar que o seu guloso faz isso. A essência daquela demonstração é isso. É você pensar numa solução ótima e o que ela tem que satisfazer. E você verificar que a sua estratégia satisfaz isso. Então, se vocês querem mostrar nesse problema do set cover que o guloso é ótimo, então é mais ou menos por aí que você tem que ir. É tentar pensar como é uma solução ótima, como ela tem que ser, e se já está intrínseco a essa sua solução ótima, a estratégia gulosa. Não é uma tarefa fácil, mas se é essa a resposta, é por aí que tem que ir. Entendeu? Mais ou menos, mas acho que tô pensando aqui como que vai ser Quando essa for ideia de perguntado provar. qualquer coisa para vocês, tal coisa, é assim ou não é assim? O que você tem que fazer? Pensar em todos os casos. Pensar o maior número de vezes possível, se você não consegue, confirmar a sua conjectura de que é verdadeira ou verificar que ela é falsa. Então, antes de você tentar pensar que isso que você está querendo é verdadeiro, você tem que pensar se não é falso, se você não consegue elaborar nenhum contra-exemplo para aquilo. Entendeu? Então, eu vou ter que utilizar as três estratégias, na verdade, do algoritmo guloso lá, o Kruskal, o Prim, eu acho o Hoffman, né? E ver qual delas que vai ser a melhor solução. Não, mas isso não tem nada Não? a ver um problema com o outro. Não, a questão da lista, a questão da avião fala sobre set cover. Set cover não é um problema do MST, não. Isso é um outro problema. Isso aqui não é o problema da mínima spanning tree, não. Eu Porque só estou fazendo paralelos. Enquanto eu estou falando aqui desse problema, eu estou fazendo um paralelo com outro problema. Porque tem um outro algoritmo para eles lá. Fala de novo o que você falou, Pablo. Não sei se eu entendi o que você falou. Não, professor, porque assim, o que eu estava olhando era o da V12, né? Aí ele tem também essa questão do problema do set cover, só que ele fala exatamente da estratégia gulosa, né? Então, Então, aí pede você pra, tem... Ah, não, desculpa, fala aí. aí pede para você apresentar um algoritmo que utilize a estratégia gulosa e que resolva esse problema, né? E fala para dizer a complexidade. Isso. Então, quanto a isso, não tem nada a ver com Kruskal, Prim ou qualquer outro que seja. É você olhar o problema e pensar no que o guloso resolveria aí nesse caso. O Kruskal, o Prim, Brovusca, por exemplo, são técnicos, são algoritmos que usam a estratégia gulosa para resolver o problema da MST. Agora, por exemplo, na aula que o Fábio falou com vocês, ele falou de vários problemas e estratégias gulosas que resolvem os problemas apresentados. Agora, por exemplo, se eu quero uma estratégia gulosa para escolher aqui é, o maior grupo de pessoas que se conhece. Se eu quero pensar nisso guloso, eu vou olhar, bom, quem são os alunos e as instituições desses alunos que estão aqui na sala? Sei lá, eu acho que é conveniente de que os alunos da mesma instituição se conheçam.
Então, eu vou, de certa forma, optar pelo conjunto que tem o maior número de alunos associados às instituições, né? Então, sei lá, tem 10 alunos de uma instituição, tem 5 alunos de outra. Então, se eu pegar um aluno de uma instituição que tem um monte de aluno, eu já vou estar cobrindo todo mundo aí. Isso é algo guloso a se pensar. A você olhar o que é melhor a cada instante. É claro, isso vai mudar de problema para problema o que é ser melhor. Entendeu? Isso Entendi. que é ser guloso. Ou, por exemplo, é você pensar no problema do troco, que foi também dado lá na aula. Se eu quero devolver 15 centavos de troco, eu vou pegar o melhor naquele meu primeiro momento, é a moeda que está mais perto desse valor. Vai me retornar a melhor solução? A gente viu exemplos que não, mas vai retornar uma solução aí. E aí que tá, por exemplo, no problema do troco. Se você pensar no problema do troco, eu quero devolver 11 centavos, tá? Quero devolver 11 centavos. Aí eu tenho uma moeda de. Deixa eu retornar lá nos slides, que lá está o exemplo bonitinho. Ah, não, foi o Fábio que deu essa aula, não tenho aqui no tablet. Tá demorando? Aqui, por exemplo. Tá? O que seria você pensar de modo guloso? É você pegar o que está melhor naquele instante. O que está melhor naquele instante para esse problema aqui é você pegar a moeda que está mais perto. Então, se eu quero devolver um troco de 11 e o que está mais perto é o 9, é ele que eu vou pegar. Por quê? Intuitivamente, de alguma forma aí de intuição falando, é, é o que está melhor, é o que eu estou mais perto, cheguei mais perto ali, né? Então tem que pegar de 9. Depois, na próxima etapa, eu não vou conseguir com uma outra moeda de 9 e completar 11, que eu vou ter passado. Nem com a de 6, nem com a de 5, mas sim com a de um e depois com a de um de novo. Né? Então, vou gastar 3 moedas aí. Certo? Mas tem como ser melhor do que isso. Não pensando desse jeito guloso. Né? Se eu pegar uma de 6 e uma de 5, cheguei no 11. Então, vê, o guloso resolve meu problema no sentido de eu tive uma solução. É a melhor possível? Às vezes, para algum problema, pode ser que seja. Igual a gente viu para um MST. Para determinar uma MST pensando de um jeito guloso, o Crusco resolve bem. Sempre vai retornar a melhor solução. O Prim também. E alguns outros também. Mas tem problemas que o guloso não vai se aplicar sempre. Entendeu? Entendi, professor. E aí, tá, aí eu não, eu vou ter que então encontrar uma outra estratégia, né, que eu vejo que vai ser melhor do que essa do guloso, né, porque lá ele pede para a gente provar. Aí eu Depende. tenho que mostrar que essa é melhor do que a do guloso. Depende. Se Uhum. for realmente o caso. Se Sim, sim, realmente o guloso não solucionar no ótimo sempre, vai ter que ser um exemplo tipo isso aqui, ó. entendi. É algo que o guloso vai retornar uma resposta, mas ela não é a melhor possível, porque você vai conseguir obter uma melhor resposta de um outro jeito que não é por uma estratégia gulosa. Igual aqui. Então aqui o guloso retornou a resposta, 3, ok. Mas é a melhor possível? Não, tem uma com 2, que não é nada guloso aí. A prova, Inclusive, a prova, fala. deixa eu
tipo assim, professor, para me provar, por exemplo, se eu só chegasse assim e mostrasse para você, ó, eu consigo encontrar uma forma que eu tenho menos passos, né? Digamos assim. Eu não preciso dizer qual foi essa estratégia. Eu só mostrar um resultado que é melhor já é a prova? Já, Seria isso? já. Entendi. Não é uma prova, né? Mas é um contra-exemplo. Aham. Isso. Tá Tá. bom. É só você verificar que, ó, o guloso não deu o ótimo, porque eu consegui um jeito melhor. Eu consegui uma solução melhor do que a solução que o guloso me trouxe. Não sabendo qual é essa Entendeu? estratégia de fato, né? Eu só Não mostrando. precisa ter algo algorítmico que diga que sempre vai funcionar e tal, não é isso não. Beleza. Basta um exemplo, tá? Ué, cadê a lista? Tava aqui no Classroom? Tá bom. Outra questão aí que vocês levantaram, né, a Naira levantou, foi sobre essa número 4, né? Essa número 4 eu falei em aula, Naira. Eu falei em aula porque, inclusive, era uma atividade que eu passei, assim, é o exercício, eu botei nos slides, assim. Então, você quer resolver o problema da Liz, sendo que sem fazer a técnica de programação dinâmica, né? Mas pensando nela como uma divisão e conquista, né? Obtenha um algoritmo de divisão e conquista que resolve o problema de obter a Liz de uma sequência. Qual a complexidade e pior caso desse algoritmo? Então, bom, primeiro de tudo, o que vocês têm que lembrar nesse momento é de como é a programação dinâmica. Vocês lembram de como é a programação dinâmica? Que resolve esse problema da Liz? Quem lembra? Gente, estou esperando aí. Eu vou precisar dar uma revisada no conteúdo. Eu estou com bastante dificuldade em assimilar direitinho uma coisa ainda e tal. Então, assim, eu vou pedir um pouco de paciência sua nesse sentido comigo, pelo menos. Tá. Nós estamos estudando, gente? Estou tentando, professor. Eu, pelo menos, estou tentando. A gente tá tentando, né, na verdade, de um modo geral. É que o assunto é bem complicado mesmo. Tá tentando, o que significa tentar? É estudar mais ou menos, ou é estudar, mas não conseguir entender? Eu acho que é por aí, estudar e não consegui entender. Eu consegui entender. Eu tô umas duas ou três aulas atrás ainda, estudando. E o que vocês não me Professor, perguntam? Vocês não estão entendendo? professor, eu faltei na última aula e eu não peguei ainda para assistir. Então, ainda falta eu começar a entender para poder ter a dúvida, para poder fazer a pergunta. Mas as outras aulas? As outras aulas tá ok, mas aí eu estou perguntando aí para o senhor. Hum. Estou aqui fazendo uma revisão. Gente, vocês não estão entendendo, vocês têm que perguntar, gente. Não é ficar deixando acumular, não. Já foram 11 aulas. E é muita matéria, hein? Sobre o set cover. O set cover tudo em inglês. Set cover é um problema que ele é muito conhecido, né, em teoria dos grafos e tal. Você pode pesquisar por cobertura de conjuntos, né? Tem vários lugares que falam sobre isso. E isso que eu estou falando, tudo que eu estou usando, vocês têm a referência do curso também. Então, se vocês muita coisa que eu estou passando como atividade são coisas que tem no material do curso, que tem no material referência, tá? Então, vocês têm que, é claro,
assistir de novo as aulas, ver o material, perguntar. Na verdade, deixar acumular dúvida, acho que não é bom para vocês sabem disso, né? E aí, se não, tem um material complementar também, tem a referência do curso, né? O material de referência. Então, vocês têm várias formas de olhar isso. O livro do Papa Dmitro, por exemplo, tem ele em português na internet, que é a referência básica do curso, é o livro do Papa Dmitro. Tem a versão dele em português, também já falei isso no início do curso. Então, assim, materiais para estudar essa parte da matéria, vocês têm vasto, assim, muito, um monte de lugar, tá? Bom, eu acho que nem vale a pena eu falar sobre questões de listas que são mais aprofundadas se vocês não entendem nem a parte anterior da matéria, né? Que foi o que eu dei na aula. Tem alguma coisa específica das aulas que eu possa explicar para vocês, que vocês não entendam? É assim, professor, no meu caso específico, o que acontece? Eu pego as listas, né? Eu consigo acompanhar mais ou menos as aulas, né? Só que a dificuldade para mim aparece quando vem para a lista, né? Ontem mesmo eu estava pesquisando sobre set cover e tudo, entendi um pouquinho a natureza do problema e tudo, mas eu vou precisar realmente de um pouquinho. Meu foco essa semana está sendo exatamente de trabalhar em cima das questões da disciplina para poder, talvez até na sexta-feira, né? Apresentar alguma dúvida mais consistente, alguma coisa nesse sentido. Que assim, eu vou ser bem sincero, o sentimento que eu estou aqui é meio que de um certo desespero, sabe? Porque, enfim, tem as coisas do dia a dia também para resolver, né? Mas óbvio, isso aí não justifica. Mas eu estou mais ou menos nesse sentido, sabe? Então, assim, essa semana eu vou dar uma estudada mais aprofundada para entender, né, com mais propriedade os conceitos, e aí poder, quem sabe até na sexta-feira, apresentar umas dúvidas mais consistentes mesmo. Eu peço desculpas mesmo, peço um pouquinho de paciência sua, Não, porque tá bom. os temas são bem complexos mesmo. Mas deixa eu voltar um pouco, então. Beleza. Não em relação à lista, mas em relação à aula. Se eu perguntar alguma coisa da aula para vocês, do conteúdo que foi dado em aula, se vocês entendem? Professor, da minha parte, alguns pontos do lado do começo, sobre as ordens de crescimento das funções, eu até consigo entender. Dessas últimas, eu confesso que consegui pegar uma coisa aqui e ali, mas está bem difícil mesmo. Então, esse tem seu ponto de partida, é o que eu dei em aula. Aham, Então, assim, a lista é o que vem depois. Primeiro é entender o conteúdo que está em aula. aham. Assim, responder no sentido de que, consigo entender e tal, mas não consigo entender tudo, então significa que tem que rever. Uhum, Só vai para a lista depois que tiver entendido bem o conteúdo da aula. Os uhum. exemplos, as demonstrações que foram dadas em aula, os algoritmos que foram ensinados em aula, o porquê de cada coisa que foi dada em aula. Esse é o ponto de partida para todo mundo, não é específico para o Alisson que eu estou falando, não, tá? Ah, Então, o ponto é, primeiro, entendo tudo que foi dado nas aulas. Se me perguntarem qualquer coisa que está ali, eu sei responder, é isso que tem que ser o primeiro momento, assim. Para depois pensar nas listas, assim, porque as listas são questões que demandam tempo para você pensar em resolver. Não é rápido, realmente. O intuito da lista é fazer pensar, tá? Então, quando fala em demonstração, por exemplo, é relembrar ou talvez aprender, né, para quem nunca viu, técnicas de demonstração que vão coisas além do que foi dado aqui no curso. E ter um pouco dessa maturidade no sentido de entender como são estruturas que envolvem teoria dos grafos, que são coisas que vocês não têm também. Mas o intuito da lista é complementar, enriquecer muito mais do que é dado em aula. Mas a cobrança de vocês é o que é dado em aula. É claro, na Avion até passei uma lista, uma questão que é envolvendo a lista, né, do set cover, que eu acho necessário para complementar o conteúdo, né? Mas que material tem a sobra para isso, tá? Mas o primeiro ponto é antes aí que eu estou vendo que vocês precisam rever, é a aula. Não no sentido de rever por rever, mas de entender as coisas que estão sendo passadas ali, tá? Então não adianta ir para a lista se antes não está claro, beleza? Então, bom, vocês querem que eu faça alguma coisa aqui no sentido do que a gente viu nas aulas e responder algumas perguntas de vocês? Se eu perguntar alguma coisa específica, assim, vocês não estão claros com alguma coisa, por exemplo, com a aplicação do teorema mestre, vocês entendem o que é o teorema mestre, para que ele serve?
onde a gente aplica, qual é o intuito dele? Vocês sabem responder essas perguntas? Isso era uma das coisas que eu ia me focar para estudar, professor. Eu agora com essa orientação sua, eu fico até um pouco mais tranquilo, porque assim, eu acabei ficando um pouco focado nas listas nesses últimos dias, nas AV11 e tal, mas agora que você está me dando essa orientação, eu posso me debruçar em cima do material mesmo que você passou durante a aula para entender mesmo a fundo e tudo, compreender mesmo que assim, nessa primeira vez eu, particularmente, como falei, né, eu não consigo captar tudo, né? Mas eu acho que dando uma revisada, dando uma aprofundada, eu acho que eu consigo entender melhor. A lista é complementar, tá? Muito tranquilo. É complementar. O que vocês têm que entender principal é o conteúdo da aula. É claro, na lista está cobrando coisa que é dada em aula, mas é aquela coisa de é uma cobrança uma vez que eu vejo que você já sabe bem, então você sabe pensar muito mais aprofundamento, muito mais profundo do que foi dado em aula sem ter essa visão. Então você consegue fazer a lista. É nesse sentido. Se eu posso pegar exercícios para aplicar a teoria para revisar os assuntos de forma resumida, então, com exercício, nem tanto, o Yokio. Eu acho que o principal é... Vamos lá, vamos voltar um pouco. Vamos lá, me expliquem vocês o que foi dado em cada aula, por alto, tá? Primeira aula. Eu vou até voltar um pouco aqui. Não, Classroom, onde é que está o Classroom? Acho que eu tenho aqui o... Não tem. Cadê o cronograma? Ah, tem lá na aula 0, né? Eficiência computacional, Nária. Obrigado. Nária colocou aí. Tá bom. Sobre eficiência computacional, o que a gente trata nessas aulas, né? Que não é somente uma aula. O que vocês têm que saber aqui? Eu estava fazendo uma lista aqui. Fala de algoritmos interativos versus recursivos. Tá bom. Aí, complexidade. Calma, peraí. Iterativos versus recursivos. Aí fala sobre complexidade, que eu anotei tempo. Pior caso, melhor caso, caso médio. Tempo e espaço, aqui fala também. Tá. Eu não anotei o espaço. E anotação, ômega e teta. Algoritmo ótimo, né? Isso. Eu anotei essas coisas aqui. Tá bom. Então, isso daqui a gente viu, sei lá, umas 2 aulas. Isso. Umas 2 aulas a gente tratou sobre esses assuntos, né? Uhum. Bom, vocês acham que estão bem quanto a esses assuntos? Assim, vocês sabem o que é um algoritmo ótimo? Aliás, eu já postei o gabarito da AV1, tá? Uhum. Sim. Então, falem aí. Eu acho que eu entendi, mas tenho medo de perguntar e eu não souber responder. Mas a gente tirou bastante essa dúvida na hora que a gente estava resolvendo a AV 1, né? Uhum. Mas esses conceitos ainda são muito novos, então... O algoritmo ótimo, se eu não estou enganado, ele é quando o O dele chega ao limite inferior, né? Seria o ômega. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O pior caso, né? O pior caso, isso. O pior caso O não significa ser pior caso. Verdade. Tá? Então, é uma coisa importante que vocês têm que entender aqui em relação ao O, ômega e teta. Isso daqui são resumos de funções e só. A aplicação deles, que a gente usa muito para se referir ao pior caso e coisas do tipo. Tá? Mas isso é só um resumo de função.
O pior caso é o maior, no caso é a entrada, né, que requer o maior número de passos do algoritmo, beleza? E aí, a complexidade, um algoritmo ele é dito ótimo quando a complexidade de pior caso dele É o número de entradas. também não necessariamente é o número de entradas. É quando bate no limite inferior do problema. É, O limite inferior do problema não necessariamente é a entrada. É eu o assisti tamanho da essa entrada. parte umas 5 vezes e ainda confundo ainda. Isso, não necessariamente é o tamanho da entrada. Por exemplo, quando você quer fazer uma busca numa lista ordenada, a entrada tem N elementos. Mas eu consigo um algoritmo que faz até em menos tempo do que isso. Consigo a busca binária que faz com log de N passos. Ou pode ser que tenha algum problema, por exemplo, de ordenação. Algoritmo de ordenação por comparação, você tem uma entrada que tem N elementos. E o limite inferior do problema é N log N, é maior do que N. É maior do que o tamanho da entrada do problema. Então, o algoritmo ele é ótimo quando o pior caso dele, a complexidade dele, é O exatamente desse limite inferior. Então, por exemplo, o merge sort, que é um algoritmo que faz ordenação, e aliás, vocês lembram do que é o merge sort? Ele vai dividindo. Isso, e aqui já entra na outra técnica, que é divisão e conquista, né? Isso é incrível. Ele divide ao meio o problema, e vai sempre dividindo ao meio, e depois ele chegou na base, ele vai conquistando, que é ordenar cada pedacinho que ele está olhando. Então, a complexidade disso é O de N log N. Isso aqui que é para vocês entenderem. É o que foi dado em aula. É que vocês entendam a execução desse algoritmo merge sort. Vocês entendem isso? A execução do merge sort? Como é o processo de divisão e conquista? São coisas assim que vocês têm que saber. E aí, respondo isso aí. Vocês entendem? Sim, eu entendo. Todo mundo entende? A ideia geral eu consigo entender, professor. Tem que aplicar em exemplo, tem que executar esse negócio. Executar o algoritmo que eu estou explicando, que foi dado em aula. Tá? Então, o merge sort é uma aplicação da divisão em conquista. E vocês entendem, e vocês têm que procurar sempre se questionar, pô, por que que, de fato, esse algoritmo que foi apresentado usa essa técnica que ele ensinou? Então, são coisas que vocês têm que ficar investigando e pensando, e aplicando e ver se realmente está fazendo sentido isso. Tá? Então, depois dessa parte de eficiência computacional, aliás, é que aqui dentro a gente viu um monte de coisa. Por exemplo, outra coisa que é importante que vocês vejam é isso. Lá eu tive uma aula que eu só fiz isso durante a aula, que eu provei a complexidade de caso médio aqui do problema que eu apresentei lá. Então, o que vocês têm que se perguntar? Estou entendendo o que, de fato, aquela fórmula da complexidade de caso médio se refere para mim? Né? Porque a fórmula é o somatório de PI com TI, né, para todo I sendo um elemento aí do seu conjunto de entradas. Por que que tem essa probabilidade associada? Então, são questões que vocês têm que responder isso. Esse entendimento do que é dado em cada aula, do porquê cada coisa foi apresentada ali. Tá? Depois que a gente viu isso, aí sim, a gente foi para... Antes disso, a gente foi para a relação de recorrência, né? Que entra um pouco nessa parte de recursividade, para justamente a gente conseguir depois entrar na divisão e conquista. A divisão e conquista é uma aplicação de quê? É de que tipo de algoritmo que a gente estuda aqui? Recorrência. Recorrência, exato. Então, a divisão e conquista usa a recursividade inerentemente nela. Porque você recai o seu problema em subproblemas, que são da mesma natureza, só são de tamanhos menores. Dentro disso, a gente viu várias aulas. Foi uma aula só para vocês entenderem o que é recursividade. Perdão. Foi outra aula para vocês entenderem. Aliás, dentro disso, né? Vocês já viram a primeira técnica de substituições regressivas? Depois vocês viram a técnica de raízes características. Depois vocês viram o método do teorema mestre. Certo? E depois ainda teve uma outra aula de divisão e conquista. Então a gente pode falar que foram 4 aulas desse mesmo assunto, né?
E vocês entendem por que a gente viu cada uma dessas coisas? Por que vocês viram relação de recorrência poder ser resolvida como substituições regressivas, raízes características e teorema mestre? Por que tem essas 3 formas aí? Para saber a complexidade do... Tudo é para saber a complexidade. Sim, a gente quer saber a complexidade. Mas por que eu estou falando de 3 formas para obter complexidade? Na verdade, as relações de recursividade que a gente reconhece, que a gente utiliza as substituições regressivas, a gente não consegue... o que a gente vai resolver com o teorema mestre, a gente não resolve com substituições regressivas, né? Isso. Então, você aplicando... basicamente, né? Básico. Então, o método das substituições regressivas, ele se aplica muito se a recursividade for de uma forma. Certo? Então, algo do tipo assim, Tn é igual a um A que multiplica Tn menos 1... Quando você tem a recursividade na fórmula, né? Mais um... Sim, sempre vai ter recursividade na forma, mas é mais restrito. Então, quando a gente quer aplicar substituições regressivas, a recorrência tem que estar mais ou menos com essa cara aqui. Você, para resolver a sua recursividade, você chama a um tamanho anterior. E só. Claro, tem uma constante aqui, tem uma outra função de n aqui, mas tem que ter mais ou menos essa cara. Você viu vários exemplos de recursividade comigo que são mais gerais do que isso. Por isso que a gente estuda outras técnicas, por exemplo, as das raízes características. A das raízes características é muito mais geral do que isso daqui, porque para você resolver a recorrência, você chama quantos você quiser anteriores. Lembram disso? Lembram disso, gente? Sim. São vários termos de recursividade anteriores sendo chamados. Muito mais geral do que dessas substituições regressivas, né? Então, por isso que a gente viu essa outra forma. E quanto ao do teorema mestre, para você resolver a recursividade, você chama em A subproblemas e cada um tem tamanho distribuído dessa N sobre B. Então, você vê que as recursividades são diferentes. Por conta disso, que aqui vocês aprendem um jeito de obter a fórmula fechada, aqui vocês aprendem um jeito de obter a fórmula fechada, e aqui também vocês aprendem um jeito de obter a fórmula fechada. Então, é necessário que vocês saibam bem cada uma dessas formas, porque você vai resolver um problema. Depende de você, depende do problema, saber em qual cara ela vai ter no final a sua recursividade. Entenderam? Então, por isso que é importante que vocês entendam essas aulas, para que vocês, quando forem pensar em resolver um problema, vejam se é recursivo, em qual dessas caras ela se encaixa. Entenderam? E cada uma dessas recursividades, vocês têm uma fórmula para vocês obterem a fórmula fechada. A fórmula fechada é importante porque nela é onde se encontra a complexidade da recursividade. A complexidade do número de passos que esse algoritmo recursivo vai fazer. Uma prova bem interessante disso foi que a gente viu no Teorema Mestre. Foi uma aula toda só para provar esse teorema. Tá? Então, o que vocês têm que saber aqui em relação ao Teorema Mestre é entender como é esse resumo daquela função, para ver em qual dos 3 casos ela se encontra. Entendem isso? Sim? Estou acompanhando, professor. Pelo que eu entendi lá quando eu estava fazendo a V1, a primeira V1, eu consegui encontrar a fórmula daquela lá do problema das retas no plano, né? Eu consegui encontrar uma fórmula que, quando eu vi o gabarito, até cheguei a pensar diferente, que era
que eu tinha errado, mas na verdade as fórmulas que você mostrou e a fórmula que eu cheguei são equivalentes, né? E as raízes características, naquele caso, pelo que eu entendi, ela não se aplicava, porque pelo que eu vi aqui, ela é um caso específico para recorrências de segunda ordem, né? E aí o teorema mestre eu ainda estou com a agenda de dar uma estudada mais a fundo agora para procurar entender ele melhor. Eu estou mais ou menos nesse padrão aqui agora. Aí agora, com essa explicação que você deu agora, eu estou vendo que cada um tem uma aplicabilidade específica, eu estou fazendo uma vinculação aqui entre o que eu já entendi e isso que você está me falando agora. Isso, cada um se aplica a uma recursividade diferente. Se eu Ah, escrevo dessa forma, ela não está dessa forma, e vice-versa. aham. Então, vocês têm que ver em qual delas ela se enquadra, em qual delas você vai aplicar o seu entendimento prévio para a obtenção de fórmula fechada. O teorema mestre, ele simplifica bastante, porque se você escreveu dessa fórmula aqui, dessa forma aqui, você aplica o teorema mestre, você já sabe O de que essa função. Depende da relação que o A vai ter com o B, que vai ter com esse D aqui, vai depender disso. E aí você entra nos 3 casos que foram apresentados lá no teorema mestre. Tá? Beleza? Alguma pergunta aqui, gente? Ficou alguma dúvida no conteúdo que foi dado nas aulas desses assuntos aqui? Vocês têm algo a perguntar quanto a isso? Ou quanto ao que está na lista em relação a esses assuntos aqui? Não, esses eu tô mais tranquilo. Tá. E veja, eu Não, estou aqui pulando não, né? Não estou entrando em nenhum detalhe aqui desses assuntos, né? Mas tem muitos detalhes aqui, né? Então, aqui, por exemplo, no caso médio, a gente viu exemplos para demonstrar o caso médio. Então, vocês têm que entender o que é a probabilidade, como a probabilidade se enquadra aí nesse número de casos, coisas do tipo. Dentro de divisão e conquista, que foi o que a gente viu depois, né? Eu falei do merge sorte, basicamente foi isso que eu falei, né? Eu provei o limite inferior de n log n para quando você vai fazer o algoritmo de ordenação por comparação de elementos, certo? Então, algo que eu digo ser necessário que vocês entendam em relação a esse assunto de média sorte é o quê? É entender esse limite inferior e é entender a execução do algoritmo, tá? Entender o que tem de dividir e conquistar aí, certo? Esse entendimento de divisão e conquista, ele é importante porque não se aplica somente no médio sorte, mas eu posso ter inúmeras estratégias que são por divisão e conquista a sua solução, tá? Por exemplo, a sequência de Fibonacci acaba sendo assim, se você for pensar recursivamente. Para você resolver um problema, você precisa resolver os seus subproblemas. Se você for pensar o algoritmo de busca binária, o algoritmo de busca binária é uma divisão e conquista, porque você está indo para um lado só. A conquista não tem nada que combinar soluções, porque senão você já está descartando toda. O algoritmo de busca binária. Tá? E aí eu poderia falar de várias outras estratégias que seguem essa abordagem, o divisão e conquista. Tá legal? Tá claro em relação a isso aqui, gente? Alguma pergunta em relação a isso? Ok. Então, beleza. Revejam esses assuntos que eu estou falando. Como é esse algoritmo? O que é feito em cada etapa? Por que ele é feito dessa forma? Beleza? Depois desse assunto, o que a gente viu? Aí vocês viram com o Fábio, né? Algoritmos gulosos. Em relação aos algoritmos gulosos, é meio como eu estava explicando antes. É você entender o que significa guloso, né? Nesses problemas que foram apresentados, a gente apresentou o de escalonamento, problema do troco, né, também, árvore geradora de custo ótimo, né, MST, e o algoritmo de Huffman, certo? Então foram esses 4 probleminhas aí que a gente falou.
e que são, cada uma delas, cada um desses problemas foram apresentados estratégias gulosas. Aqui, tem na aula lá, né, a demonstração de que o guloso funciona, sempre dá ótimo. Aqui a gente sabe que o guloso não sempre dá ótimo. Aqui sim e aqui sim também. Na aula tem as demonstrações. Como foi Fábio que deu, não sei o que exatamente ele demonstrou para vocês ou não demonstrou. Dentro desse assunto, a gente poderia entrar em estruturas de dados, mas não são assuntos desse curso. Mas, de qualquer forma, o que vocês têm que entender é como os gulosos se aplicam a cada um desses problemas. Por que que o guloso para um dá ótimo e talvez para um outro problema não deu ótimo? São essas questões que vocês têm que saber responder. Entendeu? E por isso que a gente colocou na lista e na Avion esse outro problema de cobertura de conjunto, set cover, tá? E vocês têm que entender bem o que é esse problema, até pelo pedido que foi feito, né, de criar um exemplo, né, que talvez esse set cover se modele, né, para você pensar em resolver. Quando a gente tem um problema em mão, a gente não tem um modelo dele, você tem um problema e você quer resolver aplicando alguma modelagem, aplicando alguma estratégia de solução, sendo por um jeito guloso ou não, enfim. Tá? Vocês têm alguma pergunta aqui sobre esses algoritmos que foram apresentados? Algoritmo de Huffman, o de escalonamento, alguma coisa desses que foi visto? Aqui, o algoritmo de Huffman, por exemplo. O algoritmo de Huffman, vocês têm que entender a execução do algoritmo. O MST também, são coisas necessárias, tá? Então, o algoritmo de Huffman, o que você tem de entradas são o quê? São frequências de elementos. É isso que você tem de entrada. Vocês lembram como é esse algoritmo de Huffman? Espera que eu acender a luz ali. Como é que é o algoritmo de Huffman, gente? Ele deu um exemplo da compactação, né, de letras, né, de uma sequência de letras que você agrupa, né, em vez de você coloca números, né, dizendo qual que vai ser a frequência daquele número. Certo. E o que tem de guloso aí? Que ele sempre vai pegar já logo, conforme logo no início, né? Ali Legal o quê? as frequências, né? E aí pode acontecer que existe algum algoritmo que seja melhor do que o algoritmo guloso para as recorrências, as frequências das letras. Né? Bem básico, né? Assim. Mas não é isso não. Não, professor, desculpa. Então, eu estou confundindo já aqui os algoritmos. Então tá. Não, você falou certo no sentido de codificar, né? Mas você não explicou como é que é o guloso. Primeiro, me fala como é que é o guloso. O guloso ele sempre vai pegar a que é mais o que mais um momento que o que resolve o problema. Vamos dizer assim. Não, tá. Então deixa eu voltar um pouco. Olha só. Aqui. O que você tem de entrada no problema? São os símbolos que você quer codificar e você tem as frequências de cada símbolo.
Guloso não quer dizer ser mais rápido também, tá? Guloso é você pensar no que é o melhor. O que é melhor depende do problema. Esse problema aqui, você tem as frequências. O que que é frequência? Frequência é o número de ocorrências de cada símbolo que você vai ter numa cadeia que você vai escrever. Então, por exemplo, eu quero escrever S1, esse S1 vai aparecer 3 vezes, S2 vai aparecer 4 vezes, S3 vai aparecer 9 vezes, e assim por diante. Você quer codificar cada símbolo desses em cadeias binárias, em 0 e 1. Então, você tem que se preocupar com algumas coisas. Uma é, bom, com a codificação, eu consigo entender claramente o que eu tinha escrito antes, ou seja, eu consigo decodificar isso, é uma primeira preocupação, que por ser uma árvore de prefixo, a gente prova que sim, ela já vai ser. Ou seja, se tiver escrito 1, eu tenho que saber que isso é o S4. Esse 110, ele não pode aparecer aqui no S5, não pode aparecer no S3, nem em nenhum outro lugar. O 110 se refere somente ao S4. Ou seja, a codificação de um símbolo não pode ser prefixo de codificação de nenhum outro símbolo. Então, 110 não pode aparecer como no início dessa codificação, nem dessa, nem dessa, nem dessa. A estratégia gulosa aqui é em que sentido? É de modo que os símbolos que sejam mais frequentes tenham codificação de menor tamanho possível, porque você não quer ter uma codificação muito grande. Você quer, além de saber decodificar bem, você também quer ter uma codificação de que tenha tamanho pequeno. Você não quer pegar e armazenar esses dados aqui numa cadeia muito grande. Você quer codificar encurtando isso. Você quer ter o menor tamanho possível. Para você ter o menor tamanho possível, a estratégia gulosa é você vai adotar símbolos que têm o maior número de frequências, o menor tamanho de codificação possível. Então, não foi à toa que esse S3, por ter 9 ocorrências dele, tenha somente um símbolo associado ao S3. Enquanto que esse símbolo que aparece poucas vezes, só aparece 2 vezes, tem já 3 símbolos associados a ele. Tem 3 bits associados a ele. Entender o que é melhor, menor aqui nesse sentido? É você, como sendo algum elaborador de algoritmo guloso, entender o que significa ser o melhor. É isso que tem que estar numa explicação. Dizer, a melhor codificação possível é aquela que tem a menor tamanho possível. Porque você quer codificar numa sequência binária que tenha tamanho pequeno, poucos bits para isso. Então, você vai juntar símbolos, de certa forma, de modo que você vai pegar para ir para aqueles que estão mais distantes da raiz, esses símbolos que sejam menos frequentes. Menos frequentes, porque os símbolos que aparecem poucas vezes podem ter, cada um deles, uma cadeia grande de codificação, porque eles aparecem poucas vezes. O que não pode são os que aparecem muitas vezes. Os que aparecem muitas vezes têm que ter uma codificação pequena, porque eles aparecem muitas vezes. Então, por isso que, pensando na estratégia gulosa para esse problema, você vai juntar os elementos que são menos frequentes logo, porque a gente vai fazer das folhas para a raiz. E aí você tomando, por exemplo, o S5, juntamente com S1, olha, S1 tem 3 frequências, é boa, é pequena. Depois é o S5, que é 3, é 2, é pouca também. Você junta os dois, deixa eu botar ali que é mais fácil, né?
Acho que é isso, né? 3, 4, 9, 3, 2. É isso que você tem de entrada, é só isso. Tá? Então, qual é a ideia? Você pensar guloso eu vou montar a minha árvore das folhas para a raiz. Então, as folhas que estão lá embaixo, né? As que estão mais distantes da raiz, podem estar com símbolos, vão estar com uma codificação maior, porque são estão mais distantes. Então, tem que ser essas que têm menores frequências, porque aparece poucas vezes. Então, para elas, você pode perder nesse sentido. Então, por isso que o guloso pega essas menores possíveis. Então, por exemplo, juntou o S1 com o S5. E aí você vai ter um pai dos dois. Esse pai dos dois, um vai estar o código 0, outro vai estar o código 1. A soma dos dois é a codificação da soma dos dois símbolos. Então, aqui vai estar 5, associada à codificação desse com esse, a frequência desse com esse. Então, você tem aqui agora um elemento que vale 5, esse aqui já saiu da história, esse aqui saiu da história, mas esse aqui é o que está na história, é esse juntamente com esses. E você vai pegar os dois menores. Quem vão ser os dois menores? O 4 com o 3, porque aqui, ó, 4, 9, 3 ou 5. São esses. Então, é o 4 com 3, então é o S2 com S4. E aí você vai estar com 7, porque é a soma desses dois. Então, você vai pegar os dois menores. Quem são os dois menores? É o 9, é o 5 ou é o 7? É o 5 e é o 7. Então, eles vão estar filhos de de um mesmo nó, né? Aqui vai estar o 0, aqui vai estar o 1, aqui vai estar o 0, aqui vai estar o 1, e aqui vai estar a soma dos dois. Ops. 7 mais 5, 12, né? E aqui agora você tem esse com esse. Então, você vai ter um nó, por um lado 0, para o outro lado 1, e aqui o S3 no caso. E aqui vai estar 9 com 12, 21. Então, está aqui essa árvore, está aqui a codificação. Vê como você pegou sempre o menor que era naquele instante, naquele momento. O menor para a gente é o melhor, porque a gente quer obter uma codificação que tenha menor tamanho possível. Vê como essas que estão distantes vão estar exatamente associados àquelas que têm menores frequências, porque vai estar a codificação maior para elas, mas elas aparecem pouco. Enquanto as que têm uma frequência grande vão estar perto da raiz. Então, por isso que a gente teve essa estratégia gulosa. É isso que vocês têm que explicar do que é algoritmo de Huffman. Entenderam? É explicar a execução do algoritmo e o porquê ele está pegando o melhor. O que é o melhor? O que é o melhor aqui para esse problema? É isso que vocês têm que ter claro. Entendeu? A gente quer codificar uma sequência. Essa sequência, o que a gente sabe da entrada do problema é somente os símbolos que aparecem e o número de vezes que cada símbolo aparece. Então, eu sei que o S1 aparece 3 vezes, o S2, 4, o S3, 9 vezes, e assim por diante. Entenderam? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, professor, na hora da prova, os aspectos das listas, as AV1s, vão ser relativamente secundários. O que vocês vão cobrar mais da gente é a compreensão efetiva desse conteúdo dado em aula? É isso que eu estou entendendo? Estou entendendo Bom, certo? independente do que o jeito que for a cobrança que a gente vai fazer em relação a vocês. Para qualquer curso que vocês forem fazer, o primeiro de tudo é entender o conteúdo que é dado em aula. Uhum. Tranquilo. Tá? Tranquilo, tranquilo. Beleza? Não vou falar mais por isso não, porque senão eu vou ficar dando dicas de prova. Tranquilo, professor, tranquilo. Tá? Dá spoiler pra gente, né? Vou dar spoiler não para vocês, não. Então, vocês têm que ter claro esse conteúdo que é dado em aula. Os algoritmos, o porquê eles são dessa forma e o que eles estão fazendo aí. As demonstrações que são dadas em aula são importantes também, porque quando você vai ver a demonstração dessas coisas, você realmente entende o porquê que aquilo está funcionando, né? Tá?
E tem muita demonstração. Isso foi em relação aos gulosos. Eu só estou dando um exemplo aqui com o algoritmo de Huffman, mas vocês viram outros gulosos lá, né? Esse aqui, esse, enfim, o do troco nem funciona, né? Sempre. Enfim, depois do assunto de algoritmos gulosos, a gente entrou em programação dinâmica. Programação dinâmica. E aí, o que vocês têm que entender, primeiro de tudo, em relação à programação dinâmica? É o seguinte: qual é a diferença disso para a divisão e conquista? Porque ambas as técnicas, de certa forma, usam recursividade. E aí, qual é a diferença das duas coisas, das duas técnicas? Vocês sabem responder essa pergunta? Dentro dessa técnica, a gente viu esses dois problemas basicamente, né? Lis e distância de edição. Para falar de lis, na verdade, a gente está falando muito de distância em grafos, né? De maior caminho em grafos e coisa menor caminho em grafo, coisas do tipo, né? Então, aqui a gente acabou falando de DAG, que é o principal de uma programação dinâmica. Então, retorne às aulas que eu falei sobre isso. Por quê? Para você enxergar uma programação dinâmica, você tem que enxergar a DAG aparecendo. São esses subproblemas e essa relação de precedência dos subproblemas em relação ao seu problema atual. A diferença de divisão e conquista para programação dinâmica é que o divisão e conquista está meio que olhando o seu problema e dividindo em subproblemas. E você está adotando subproblemas ali diferentes. E enquanto a isso, por exemplo, se você for pensar o problema de Fibonacci, pensando no problema da sequência de Fibonacci, você quer resolver o problema seguinte: quem é o enésimo elemento da sequência de Fibonacci? Não sei. Depende de quem era o n-1 e de quem era o n-2. E nele você tem que fazer uma soma. Quem são esses elementos? Mas você também não sabe quem são esses dois elementos. Então você vai chamar os anteriores. E assim por diante, até chegar na base. A base é quando você tem aqui os elementos igual a 1, igual a 2, igual a 1, igual a 2, e assim por diante. Ou 0 e 1, né, dependendo da definição de base para você. Então, vê que para resolver esse problema, você vai fazer de cima para baixo. Você vai recair em problemas menores, que recaem em problemas menores, assim por diante, até chegar na base. O lance aqui é que você está gerando repetições de subproblemas. Esse n-3, ele aparece aqui, o e-2 aparece aqui. Você vai ter esses elementos subproblemas aparecendo em um monte de vezes. Então, por isso que a complexidade pode se tornar exponencial. E aqui a gente prova, eu provei isso para vocês, que determinar o número de passos do algoritmo que resolve o problema da sequência de Fibonacci de um jeito pela divisão e conquista, pela recursividade, assim falando, é exponencial. Mas isso pode ser feito muito mais rápido se você for adotar outra técnica. E a programação dinâmica resolve isso muito rápido. Pela programação dinâmica, você não vai precisar repetir esses procedimentos anteriores. Esse n-2 aqui, n-2 aqui, você só vai fazer uma vez e pronto, acabou. Você não vai precisar ficar fazendo várias vezes. Porque você vai armazenar numa tabela. Você vai armazenar esses subproblemas e você vai resolver eles de baixo para cima. Você armazena os dois primeiros elementos, você faz um for indo de 1 até n. No caso, de 3 até n, até melhor. E aqui você já pega e soma os dois anteriores. É só olhar os dois anteriores e somar.
e vê que com isso você não está fazendo recomputações desnecessárias aqui, uma vez que de cima para baixo você vai fazer, mas assim você não vai precisar recomputar o F3, por exemplo, não vai precisar, mesmo que ele seja chamado na recursividade aqui, aqui, mais um monte de lugar, quando você pensa nele, resolvendo do início para o final e não do final para o início, que é isso aqui que é feito na recursividade, do final para o início, mas quando você pensa ele do início para o final, esse F3 vai ser chamado outra vez, mas você não vai precisar recomputar, porque você já tem esse valor guardado. Essa é a diferença das duas técnicas. A questão é, será que, dado um problema, eu consigo separar em subproblemas e fazer uma construção da base até o problema que foi dado na entrada? É essa a essência que você tem que tentar resolver. E foi por isso que a gente viu a LIS sendo resolvida dessa forma. A gente viu o problema da distância de edição também resolvida dessa forma. Para resolver um problema, é necessário que você tenha o conhecimento da solução dos subproblemas e que haja uma hierarquia para você ter a solução do seu problema atual. O problema da LIS, por exemplo, a precedência aqui é a possibilidade de algum elemento anterior ser menor do que o elemento atual. Se for, talvez na longest increasing subsequence você tenha um elemento vindo após o outro. Então, por isso que aqui nesse 6, você tem a precedência vindo do 2 ou do 5, porque são os elementos menores e que estão antes dele. Do 3, você só tem a precedência do 2, e assim por diante. O que você quer obter aqui é a maior possível. Ou seja, é o maior caminho que você vai ter nesse grafo. Que aqui vai ser 2 vindo... Putz, é para cá, peraí. 2 que vem para o 3, que vem para o 6, que vem para o 7. Então, o comprimento do maior caminho é esse daqui. Opa, não. E para você ter o conhecimento do comprimento desse maior caminho, depende dos subproblemas. Por quê? O que é esse 1, 2, 3, 4, até 8 que eu coloquei aqui? Vocês têm que retornar na aula. Mas, basicamente, qual é o comprimento do maior caminho que, eventualmente, termina aqui? Se termina aqui, depende dos anteriores que apontam para ele. Por quê? O maior caminho que vem até aqui, ou é o maior caminho que vem até o 3, e nele você adiciona mais um, que vem o 6, ou o comprimento do maior caminho vem desse 2, e depois você adiciona mais uma aresta que é para vir para esse 6, ou o comprimento do maior caminho vem do 5 e adiciona mais uma aresta que é para vir esse 6. Então, é nessa análise desses predecessores possíveis ali que você já tem que ter conhecimento, porque a gente está fazendo da esquerda para a direita. Então, quando você chega até aqui, você já sabe o comprimento do maior caminho que termina aqui, no 3. Já sabe o comprimento do maior caminho que termina aqui, no 2. Já sabe aquele que termina no 1. Então, é nessa análise desses anteriores aqui que você vai pegar a maior, ou seja, a melhor possível naquele instante, para adicionar mais uma unidade, porque é pela inclusão desse novo camarada 6 aqui. Então, você vai ter uma solução naquele momento, baseado na solução dos anteriores. Como a gente está sempre guardando os resultados dos subproblemas, a cada instante eu estou consultando esse L1, esse L2, esse L5.
mas eu só estou consultando numa tabela, eu não estou recomputando em toda a vida esse L1, L2, L5. Não estou. Esse L2, vê, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece um monte de lugar L2. Mas eu só computo ele uma vez, que é quando eu faço isso daqui. Depois eu só vou olhar qual é esse valor. Pronto, já olhei. Não vou precisar ficar recomputando. Por isso que fazer essa construção da esquerda para a direita, usando essa DAG, torna muito melhor eventualmente. E aí entra na questão que a Naira me perguntou, inclusive, da lista. Como seria uma solução disso daqui que fosse pela divisão em conquista? Você não teria que pensar assim do início para o final, mas teria que pensar do final para o início, igual eu falei isso na aula. Na aula eu respondi essa questão. Porque o que deveria ser feito? Deveria ser feito o seguinte: eu quero resolver o problema de obter a maior subsequência crescente de uma lista que tem tamanho n. Mas, para eu saber, depende dos anteriores. Depende de eu saber a solução. No pior caso, quando só tem um único elemento, que é determinado na primeira posição, ou é determinado na segunda posição, ou na terceira, e assim por diante. Ou seja, todos os outros anteriores, no pior caso, vão ser necessários serem acessados. E aí, para esse L1, vou ter que chamar o L2, porque no caso vai ter a precedência do anterior. O L3 vai ter a precedência do L1, vai ter a precedência do L2. O LN-1 vai ter a precedência do LN-2. LN-3. E assim por diante. Todos os outros anteriores, até o L1. A complexidade desse algoritmo aqui, que é pela divisão em conquista, veja, olha ele esse L2 que foi chamado aqui, vai ser chamado aqui também o L2. Eu vou ter uma repetição enorme desse L2, do L3, do L4, do L5, vai aparecer muitas vezes. E a técnica da divisão em conquista vai ter que computar cada chamada dessa, a cada vista dessa vai ter que chamar. Contar isso daqui é uma contagem matemática que dá para ser feita, que não custa muito trabalho. Vê, aqui eu tenho aqui eu tenho n menos 1 vértices. É o número de vértices no total que você tem que calcular aqui. Porque você vai ter que chamar aqui até o L1 e todo mundo chegou na base, e aí você tem a solução da sua recursividade. Então você tem o que aqui? Aqui você tem n menos 1 vértices. Veja só, para cada n menos i vértices, você tem n menos i menos 1 vértices aqui embaixo. Ou seja, o que eu estou falando? Para i indo de 1 até n menos 1, vê, para quando i é igual a 1, n menos 1. Esse n menos 1 tem n menos 2 vértices aparecendo como seus filhos. Se é i igual a 2, n menos 2 é quem está aqui, eu tenho n menos 3 filhos associados a ele. E cada um desses filhos vou ter outros filhos associados aqui. Então você tem que fazer essa contagem. n menos 1 que multiplica n menos i para cada i aqui, que multiplica n menos i menos 1 para cada um dos seus filhos, que multiplica n menos i menos 2 para cada um desses filhos. Isso aqui vem até 1. Ou seja, isso daqui é da ordem de n fatorial. É um número muito exponencial isso daqui. Isso daqui é para cada i, ou seja, para i igual a 1 vai ter essa contagem. Você vai ter que somar para quando i é igual a 2, para quando i é igual a 3, para quando i é igual a 4, assim por diante. Então, esse daqui é uma estratégia que tem uma complexidade muito exponencial. Essa daqui que é a resposta da lista, Naira, que você me perguntou. Tá? É você entender o número de vértices que vai ter nessa árvore associada a essa recursividade. É você saber contar isso daqui que eu acabei de falar. Que, seguindo um pouco a essa abordagem que eu falei, é mais ou menos nessa ordem de grandeza aqui. Tá? E, de novo, aí a gente entra numa parte mais teórica, que é interessante para vocês verem como é
a programação dinâmica muito poderosa comparada à divisão e conquista em muitas das vezes. Por quê? A técnica da divisão e conquista é isso daqui. Eu estou resolvendo o problema de cima para baixo. E eu estou recaindo nas repetições. Faz parte da recursividade. Enquanto que aqui também estou caindo em repetições, porque veja, esse L2 estou chamando várias vezes, mas eu não estou computando várias vezes, o que aqui eu estou fazendo. L2 eu vou ter que computar cada chamada dele, porque eu não estou armazenando nada na memória esses valores. Mas aqui eu estou armazenando. Então não preciso recomputar, eu só vou consultar. Consulta consome tempo constante, não conta tempo isso de calcular toda vez o L2. Eu já tenho guardado esse valor. Professor, correndo o risco de falar algum nível de besteira, pelo que eu estou entendendo aqui, então a programação dinâmica ela usa um paradigma pela qual, vamos supor, eu tenho um valor que eu ainda não tinha, digamos assim, tido experiência com ele. Então, nesse caso apenas eu computo. Né? Então, no caso dos que já tenham sido computados em outros momentos, eles vão sendo armazenados na memória, mais ou menos esse o parâmetro. Programação dinâmica, você vai computando e vai guardando na memória. E nisso você vai tornar... É como se a gente ganhasse experiência com o processo, seria isso? Tipo, mas você tem que ter cuidado, porque você não vai fazer isso do final para o início, é do início para o final. O que você tem que entender para fazer uma programação dinâmica é: será que eu consigo, baseado na solução que eu tenho até o momento, obter a solução do meu cara que vem a seguir? Ou pensando no contrário, será que para obter a solução em relação a esse elemento eu consigo, baseado nas soluções dos problemas anteriores? Entendi. Então, nesse caso... Essa a essência da programação dinâmica. Então, a ideia de aprendizagem nela, ela é válida, então, seria isso? Não é uma aprendizagem, né? Na verdade, é uma certeza que você vai tendo a cada instante que você vai construindo a sua solução. Tá? Tipo aqui a gente viu também no problema da distância de edição. Para a gente obter a solução do melhor alinhamento que você tem das duas palavras, depende da análise de todos os prefixos de uma palavra com todos os prefixos da outra palavra. Qual é o melhor alinhamento possível que você vai ter de toda essa palavra com toda essa palavra? Não sei, mas depende do melhor alinhamento que eu venha a ter de toda essa palavra com toda essa palavra que vem até aqui na penúltima posição, por exemplo, e que também venha de toda essa palavra que tem a penúltima posição até toda essa palavra, ou desse pedacinho até a penúltima aqui, até esse pedacinho da penúltima aqui. Depende desses problemas um pouquinho menores. O lance é, será que eu consigo relacionar a solução genérica, global do meu problema em relação a problemas menores? Entenderam? Estou acompanhando, professor. Gente, são essas essências que eu venho falando aqui. Vocês têm que entender essas coisas que a gente vai falando, né? Aqui, por exemplo... Aqui. Se eu estou olhando uma programação dinâmica, é isso aqui que vocês têm que prestar atenção. É essa frase que vocês têm que ver, será que eu consigo fazer? É essa ordem do problema em subproblemas. E nesses subproblemas, as respostas deles são úteis para a minha resposta atual. Esses valores dos subproblemas eu vou guardando em algum lugar que eu quiser, para eu não precisar ficar recomputando. Tá? Mais ou menos é isso que a gente viu. Então, a gente viu isso em relação a LIS, a gente viu isso em relação à distância de edição. Tá? E a gente poderia ver isso em relação a diversos problemas. Tá? E aí, bom, a gente parou a matéria aí, né? E basicamente o que eu falei, bem por alto, cada um desses assuntos é o conteúdo da prova de vocês. Tá? É claro, vocês sabem, tem muitos detalhes aí em cada aula, então vocês têm que entender o quê? O que eu estou falando, o que é a explicação do problema, qual é a explicação do problema, qual é o algoritmo que resolve, não só o algoritmo que resolve, mas por que alguma outra estratégia resolve, mas não é a melhor possível.
durante as aulas eu vim falando estratégias também que não resolvem tão rápido, mas resolvem, por exemplo, força bruta. Nessa aula da distância de edição aqui, eu comentei como seria uma estratégia pela força bruta. Então, eu espero que vocês lembrem disso, porque são jeitos que respondem problemas, e muitas das vezes, é o que vocês vão ver um pouco mais com o Fábio, é o único jeito possível é você fazer um algoritmo de força bruta, porque é um problema que não tem nada eficiente que o resolva atualmente. Então, você ter essa visão de, ok, não consigo nada rápido para resolver, mas eu consigo resolver, é uma questão interessante que vocês têm sempre que se questionar. Aliás, é inclusive um primeiro ponto é esse. Se você tem um problema em mãos, eu consigo resolver esse problema? É a primeira questão. Depois você vai pensar em melhorar, obter uma resposta mais rápida. Então, durante as aulas, eu vim falando por estratégias com vocês de força bruta. Aqui, por exemplo, eu falei isso. Nessa aula de distância de adição, eu apresentei mais ou menos como teria que ser uma estratégia força bruta. Você pensando no problema da list, também você pode pensar numa estratégia força bruta. Pensando no set cover, também tem uma estratégia por força bruta. Como é que são essas estratégias por força bruta? Tá? São coisas que tem que pensar também. Beleza? Beleza, professor, tranquilo. Tá? Então, já podemos terminar, né, eu acho. Dei um resumão aqui do que a gente viu. E eu espero que vocês assim, estudem, tá? E sexta-feira vocês venham com dúvidas aí pontuais para a gente debater. Beleza? Beleza, professor, tranquilo. Nária ainda ficou com alguma dúvida, Nária? Por enquanto tá tranquilo, professor. Fazendo as outras questões aí, se surgir, eu mando e-mail lá. Obrigada. Tá bom. Nada. Beleza. Vai ser a gravação aqui então, tá? Valeu, professor.